com vocês. Aqui é o Olhares Bob, gente. Mas então, eu tava fora esses dias porque eu tava gravando não, tava criando um livro meu. Que é um livrinho que vai ter tipo uma série igual o Round Six, só que vai ter várias temporadas, ó. E hoje eu quis aqui vir aqui, né? Falar pra vocês e contar a história, tá? Gente, eu vou começar a narrar aqui. E essa é a história, tá? Jogo brasileiro. O nome do jogo é Jogo Brasileiro Mortal. O Jogo Brasileiro Mortal, feito por Linhares Bob, tá? Capítulo 1. Convites para o inferno. A cidade estava escura, fria e impiedosa para aqueles que não tinham nada a perder, entre velas mal iluminadas e becos esquecidos. As vidas de Dante, Vinícius, Elias, Jonas, Samuel, Renato e Arthur, e tantos outros que eram apenas sombras do que um dia haviam sido, mas algo estava prestes a mudar. Uma carta. Não era uma carta comum. Envelope preto com um selo dourado. Parecia carregar uma maldição e, ao mesmo tempo, uma promessa. Parecia assustador. Você foi selecionado para participar de um prêmio de 100 milhões de reais. Espera pelo vencedor. Essa pode ser sua única chance. Para Dante, um ex-jogador de futebol, aquilo parecia sua única redenção. Ele já havia experimentado a glória, dinheiro e o sucesso, mas perdeu tudo após um escândalo de manipulação de resultados. Agora, sem perspectiva de futuro, sem futuro, aquele convite era sua última jogada. Para Vinícius, um que acostumava apostar, a carta não era apenas uma oportunidade, mas um bilhete para uma única saída. Ele havia perdido tudo em apostas erradas, envolvido com criminosos perigosos. Ninguém sabia como ele caiu tanto, e ele não estava disposto a contar. Renato, um morador de rua, que há anos sobrevivia em meio à violência e ao abandono, segurou um convite com as mãos trêmulas. Para ele, a palavra prêmio não significava luxo, mas sim bilhete de volta à dignidade. E Arthur, um adolescente de apenas 14 anos, olhava para o envelope com os olhos brilhantes. Ele nunca teve muitas chances na vida, mas aquele convite talvez fosse a única. Uma van preta recolheu na calada da noite. Dentro dela, uma névoa de incerteza expirava. Entre os escolhidos, alguns tentavam se manter calmos, outros já sentiam que aquela decisão mudaria suas vidas para sempre. E estavam certos. Capítulo 2. Vida ou morte. Acordaram em um local desconhecido. Vestiam uniformes numerados. Câmeras estavam por toda parte. Guardas mascarados de cachorros? Todos se perguntaram de onde vim parar. E os cachorros estavam vestindo máscaras assustadoras e os observavam sem expressão alguma. No centro da arena, uma boneca mecânica, dos olhos grandes e vazios. Aqui o jogo é o seguinte: existem 500 pessoas aqui e faremos os jogos. O primeiro é esse: se o boneco falar vivo, vocês ficam em pé, mas se ele falar morto, vocês se abaixam. Mas se não seguir essas ordens, serão finalizados com nossos cachorros atiradores. Os jogadores entreolharam. Um sussurro de terror percorreu ao grupo. Alguns tentaram correr antes mesmo do jogo começar, mas o estampido de tiros ecoou pelo ar. Eles não tiveram chance. As palavras começaram. Dante, em competições, manteve o olhar fixo no objetivo. Ele sabia que qualquer erro custaria sua vida. Elias e Jonas, acostumados com desafios desde pequeno, seguiam o ritmo. Vinícius, o ex-rico, tentava controlar o desespero. Arthur, adolescente, estava paralisado de medo. Renato, um morador de rua, sentia as pernas bambas. O boneco continuou falando por 30 minutos. Vivo, vivo, morto, vivo, morto, morto. Um jogador perto de Renato tropeçou e caiu. O tiro veio imediatamente. O sangue respingou em Arthur, que soltou um grito abafado. Ele queria correr e fugir, mas sabia que não podia. No final do jogo, 60 jogadores estavam mortos. Entre eles, Renato, morador de rua.
Sua expressão final foi de alívio. Talvez para ele a morte fosse uma saída mais gentil do que a viva que ele levava. Capítulo 3. Queimada. O medo ainda dominava os jogadores quando foram levados para a próxima arena. No centro, uma bola parecia um jogo comum, até que alguém jogou a bola e ia acertar um jogador. Ela explodiu. O velho Pedro, um homem carismático que conquistou a simpatia de todos, foi um dos primeiros a notar o perigo real do jogo. Ele tentou alertar os outros, mas quando a bola veio em sua direção, bum! Seu corpo caiu sem vida. O silêncio tomou conta da arena. O jogo seguiu. Elias, Jonas, Samuel jogavam em equipe, enquanto Vinícius observava, calculando cada movimento. Dante, rápido e estratégico, se movia com precisão. Arthur, mesmo sendo o mais jovem, se manteve vivo por instinto. Quando o jogo terminou, 20 jogadores haviam sido eliminados. E Pedro, o velho simpático, era apenas uma lembrança. Capítulo 4. Os sobreviventes estavam cada vez mais tensos. Cada jogo os deixava mais exaustos, física e emocionalmente. O cheiro de sangue impregnava o ar e os olhos de cada jogador carregavam o peso da morte, mas não havia volta. A nova arena em um campo aberto com obstáculos no chão. No centro, uma linha de plataformas alinhadas em sequência. O jogo de hoje é pula-cela. Quem não conseguir pular e cair no chão será eliminado. Dante fechou os olhos por um instante. Ele conhecia o jogo da infância, mas agora tudo tinha um significado mais mortal. O primeiro grupo começou a se mover. Elias saltou com felicidade, demonstrando sua força e destreza. Jonas o seguiu, ágil como sempre. Vinícius hesitou, mas conseguiu avançar. Arthur, o adolescente, estava nervoso. Ele sabia que não podia errar. Seus pés estavam suados, o seu coração batia acelerado. Quando chegou sua vez, respirou fundo e saltou por pouco. Agarrou-se na borda da plataforma e conseguiu subir. Mas outros não tiveram a mesma sorte. O pânico tomou conta de alguns jogadores que hesitaram demais. Um deles tentou ultrapassar empurrando o outro para ganhar vantagem, mas a punição veio rapidamente. Um dos guardas atirou sem hesitar. No meio do caos, Hugo, o antigo vencedor do torneio, sentiu um erro custar a vida dele. Ele escorregou no último salto. Tentou segurar a borda, suas forças falharam, seu corpo caiu. Todos ficaram em silêncio. Ele era um sobrevivente experiente e mesmo assim não conseguiu vencer. O jogo terminou. Restavam poucos, mas cada vez ficava mais claro que um sairia dali vivo. 12 mortes. Capítulo 5. O quarto jogo. Pega-pega mortal. O número de jogadores diminuía rapidamente. Os sobreviventes estavam fracos, com olheiras fundas e roupas manchadas de sangue e suor. Cada um deles sabia que qualquer erro seria fatal. A nova arena era um grande labirinto nas paredes metálicas. O chão de concreto refletia as luzes vermelhas no teto, criando um ambiente opressor. O jogo será uma versão especial de pega-pega. Quem for pego, morre. O silêncio foi absoluto, mas muitos se lembravam de brincar pega-pega na infância. Mas agora, a brincadeira era outra. O líder finalmente se revelou e selecionou 2 guardas escolhidos, aleatoriamente para serem os pegadores iniciais. Eles receberão máscaras brancas e um pequeno bastão eletrônico. Vocês têm 5 minutos para tocar em um jogador, caso contrário, vocês serão eliminados. Os pegadores se entreolharam e correram, desesperados para matar. Dante correu o mais rápido que pôde, desviando entre as paredes, saltando por obstáculos. Elias e Jonas se ajudavam, protegendo um ao outro. Arthur, adolescente, estava em pânico, ofegante, escondido atrás de um barril metálico. Ele sabia que não conseguiria fugir para sempre. Vinícius observava uma movimentação. Ele não era o mais rápido, mas sabia como se manter vivo. O tempo corria. Um dos pegadores se aproximou de um jogador desesperado e tocou nele. Em segundos, o novo pegador sentiu o peso do bastão com suas mãos. Agora ele era um caçador. O jogo ficou cada vez mais insano. Corpos se esbarravam, jogadores imploravam para não serem tocados.
Então, Arthur foi encontrado. Seus olhos se arregalaram quando sentiu a mão gelada do pegador tocar no ombro. Não, por favor! Ele tentou correr, tentou passar o bastão, mas o tempo havia acabado. Um tiro ecoou no labirinto. O corpo do adolescente caiu sem vida. O jogo terminou. Apenas 8 jogadores restavam. A final se aproximava, e com ela, certeza de que ninguém saía daquele lugar sem sangue nas mãos. Capítulo 6. Traição. O número de jogadores estava se reduzindo a 7. O olhar de cada um deles carregava medo, cansaço e uma certeza cruel. A morte estava cada vez mais próxima. A nova arena era um caminho de terra com um grande penhasco de um lado, fileira de tochas iluminando o percurso. Bem-vindos à corrida do Saci. As regras são simples. Vocês devem atravessar o percurso pulando de uma perna. Quem cair é eliminado. Os jogadores ficarem em choque, pularem uma perna durante toda a corrida e se perder seu equilíbrio. Vocês têm 3 minutos. Quem não atravessar a linha de chegada a tempo será eliminado. O sinal soou. O jogo havia começado. Dante respirou fundo, começou a pular rapidamente, mantendo o equilíbrio. Elias e Jonas seguiram juntos, ajudando um ao outro. Vinícius, como sempre, analisava a situação antes de se mover. O número 500, Samuel, o amigo mais querido de todos, avançava ao lado de Dante. Todos gostavam dele. Ele ajudava quando podia, sorria nos momentos de desespero, mas ele não sabia que aquele seria o seu último jogo. Dante olhou para ele. Algo sombrio surgiu em seu olhar. A vitória estava perto. Apenas 4 finalistas restariam. Me ajuda, cara, pediu Samuel, tentando se equilibrar. Foi quando Dante viu a oportunidade. Cada um com um movimento rápido e cruel, ele empurrou Samuel com força. O número 500 tentou se segurar, mas seu corpo foi lançado ao ar. Seu grito ecoou por toda a arena enquanto ele caía no penhasco, desaparecendo na escuridão. O silêncio tomou conta do local. Os jogadores que viram a cena estavam em choque. Dante apenas seguiu em frente sem olhar para trás. O jogo terminou. Apenas 4 jogadores restavam. A final estava próxima. E agora todos sabiam, ninguém era confiável. Mais tarde na noite, o ex-jogador de futebol, Dante, simplesmente enforcou Elias enquanto ele dormia. Capítulo 7. A final. Para o ímpar. A arena final era um espaço fechado iluminado apenas por holofotes que destacavam os 4 últimos sobreviventes. O silêncio era opressor. O peso da morte que os cercava tornava o ar quase impossível de respirar. Os finalistas eram Dante, Elias, Jonas, Vinícius. Elias já havia sido eliminado antes. No centro da arena ficavam os jogadores. Bem-vindo ao jogo final. Para o ímpar. Quem errar, morre. Os jogadores se entreolharam. Aquilo parecia ridículo. Após tudo que passaram, o destino deles seria decidido em um simples jogo de azar, mas não havia escolha. O primeiro embate foi entre Jonas e Elias. Os dois amigos se encararam, sabendo que apenas um sairia dali vivo. Jonas segurou as pedras em sua mão e perguntou. Elias respirou fundo, seu coração acelerava. Ímpar. Jonas abriu a mão. 2 pedras brancas. O tiro veio no mesmo segundo. Elias caiu morto no chão. Jonas não conseguiu reagir. Suas mãos tremiam. Agora restavam 3. O segundo embate foi entre Vinícius e Dante. Vinícius segurou as pedras e olhou para Dante com um olhar intenso. Ele sabia que aquele jogo não era apenas por sorte. Tudo ali estava planejado desde o começo. Para o ímpar. Dante hesitou. Ele sempre foi um jogador confiante, mas sabia que aquele era um momento decisivo. Par. Vinícius abriu a mão. 3 pedras pretas. Um estampido. Dante caiu de joelhos com olhos arregalados. Sangue escorria de sua testa. Agora restava apenas Vinícius e Jonas. Último embate. O silêncio tomou conta da arena. Vinícius segurou as últimas pedras e estendeu a mão para o ímpar. Jonas olhou para ele. Aquele era o momento final. Sua mente estava confusa. Tudo que viveu até ali parecia um borrão. Ele fechou os olhos por um segundo e respondeu. Ímpar. Vinícius abriu a mão. 2 pedras brancas. O tiro ecoou. Jonas caiu morto. Vinícius era o último em pé. O vencedor. O prêmio de 100 milhões agora era dele. Mas a que custo?
Ele olhou ao redor, o sangue no chão, os corpos sem vida. Ele realmente havia vencido ou apenas sobrevivido? Fim. Então, gente, no meio das gravações aqui, simplesmente deu um erro. Não eram 500 jogadores, eram apenas 100, tá? É que digitei errado sem querer, porque quando eu tava decidindo como que ia ser. E o Elias já tinha morrido, e não era o Elias que tava ali, era o... não era ninguém que tava ali, tá, gente? Isso era só pra final para o ímpar, mas sem querer eu esqueci removendo quando eu resolvi fazer a morte pra deixar, tipo, tudo trágico. Eu demorei um tempinho pra fazer isso, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vai ter parte 2. Esses foram os 7 primeiros capítulos. Dá like, curte, comenta o que vocês acharam aí e tal. Assina o sininho de notificações. Foi isso. Beijos, tchau. Até o próximo vídeo. Bye!